Olá, pessoal. Em algumas aulas anteriores, a gente comentou sobre as doenças transmitidas aí pelo ar, né? Por micro-organismos, também pela poluição do ar, enfim. A gente vai dar foco aqui na aula de hoje, né? A principal prevenção relacionada às doenças transmitidas pelo ar, que são aí as vacinas, tá? Bem, para falarmos aí de vacinas, a gente, né, precisa falar aí de sistema imune, né? Então, o nosso corpo aí, ele tem várias maneiras de prevenir aí de algumas doenças. Na verdade, a gente tem defesas aí desde que a gente nascemos, né? Essas defesas que a gente tem desde quando a gente nasce, as defesas naturais, né? A gente chama aí de defesa inata, que faz parte aí do chamado sistema imunitário primário. Primário porque é o primeiro sistema imune que a gente tem. Por exemplo, aí as lágrimas, né? A nossa pele, as mucosas, a saliva, o suco gástrico, fazem parte aí da defesa inata, né? Essa proteção, ela não é específica, ela é generalizada, ela é geral. Então, elas defendem qualquer invasor de uma forma imediata e de uma forma rápida. Bom, se caso o nosso sistema imune não der conta, né, vai entrar em ação o sistema secundário ou o sistema adquirido. Isto é, vão ser as defesas adquiridas, tá certo? Como é que isso funciona, né? Bom, para começar, o nosso sangue tem diversos elementos aí, né? Tem as hemácias que transportam o gás carbônico, tem aí a série branca, né? Os glóbulos brancos, que fazem parte da defesa do organismo contra várias infecções, tem as plaquetas que realizam a coagulação, tem o plasma sanguíneo, que é a parte líquida do sangue, onde estão aí dissolvidos, né? Algumas proteínas, alguns sais, os anticorpos, né? A gente vai dar um pouco de enfoque nessa primeira parte aos glóbulos brancos, aos leucócitos, porque é aqui que o sistema imune adquirido tem relação, né? Então, o nosso sistema adquirido, ele vai usar células do nosso próprio corpo que estão lá no nosso sangue para fazer a defesa. Essas células aí são os leucócitos, ou os glóbulos brancos. E são os glóbulos brancos que vão produzir aí os tais anticorpos que atacam os antígenos. O que é antígeno? Antígeno é qualquer substância estranha que nosso corpo, né, ao nosso corpo, na verdade, que são trazidas aí ou mesmo produzidas pelos micro-organismos, tá? Eu tenho vários tipos de leucócitos no meu sangue, tá? Os leucócitos que estão relacionados à produção de anticorpos são os linfócitos, né? Anticorpos aí são proteínas, né, basicamente, que vão atuar diretamente contra os micro-organismos invasores, né? Cada anticorpo funciona para cada tipo de invasor, cada tipo de antígeno. Então, assim, a defesa do sistema imune é específica. Mas, como os anticorpos, eles têm que ser produzidos, né? Essa defesa, ela não é imediata, como acontece com a defesa inata, tá? Então, quando aparece, por exemplo, uma nova doença, né, que foi o caso aí do coronavírus, a Covid-19, muitas pessoas acabam se infectando e muitas pessoas acabam morrendo. Por quê? Ninguém tinha o anticorpo específico para combater aquele antígeno novo, né? Bem, o nosso anticorpo, né, quando a gente produz o anticorpo, ele é guardado em células de memória. Então, se, por exemplo, o nosso sistema imune combater o antígeno uma vez, ele não vai esquecê-lo, ele vai guardar nas células de memória. Então, sempre que esse antígeno tentar entrar novamente, né, os leucócitos e os anticorpos vão estar lá para combater. Quando isso ocorre, né, quando essa segunda infecção ocorre, digamos assim, a resposta ela vai ficar mais rápida. E a gente, por quê, né? Fica mais rápida? Porque a gente não precisa produzir um anticorpo, né? Tudo isso. Esse processo de criar anticorpos e guardá-los em células de memória, a gente chama de resposta imune ou a chamada imunização, tá? Claro, se haver uma falha nesse sistema imune, a gente pode ter sim a doença, a infecção ou as chamadas reações alérgicas aí, tá? Bem, falando um pouquinho sobre a imunização. A imunização, ela não ocorre só quando a gente fica doente, né? Ela pode ocorrer de várias formas.
Então, tem dois tipos de imunização. A imunização ativa, que é uma imunidade gerada por meio de uma resposta produzida pelo próprio indivíduo, né? Porque ele foi exposto aí ao antígeno, que foi o que eu expliquei nos slides anteriores. E eu tenho a imunização passiva, que é quando eu recebo, né, a imunidade passivamente através da transferência de soros, né? Ou células aí do indivíduo já imunizadas. Bem, então no caso da imunização ativa, eu tenho a criação de células de memória, enquanto que na passiva eu não tenho células de memória, certo? Bom, falando um pouco então da natural ativa, que eu expliquei em slides anteriores. Ocorre quando o organismo já teve contato uma vez com o antígeno, ou seja, a pessoa ficou doente, formou os anticorpos específicos e criou células de memória. Então, por exemplo, se a pessoa teve catapora, a partir daí o seu corpo vai ficar imune. Se ocorrer uma nova invasão, o organismo da pessoa já vai se defender, não permitindo que ocorra a doença novamente. Então, essa é uma imunização natural ativa. Já a natural passiva, ela ocorre quando a gente recebe o anticorpo pronto, né? Que foi formado aí em outras pessoas. A gente deixa a gente imune por um certo tempo. Por exemplo, quando a gente recebe aquele colostro, né? Que é um líquido produzido pela mãe nos primeiros dias do pós-parto, que antecede aí o leite materno, tá? Por isso que, né, a amamentação é muito importante aí. Já eu tenho as artificiais, né? Eu tenho a artificial passiva, que é quando a gente recebe aí o anticorpo também, através de transfusões sanguíneas ou de soro. É o caso, por exemplo, dos soros antiofídico, tá certo? Já a artificial porque é produzida sinteticamente, tá? A artificial ativa vai ocorrer quando a gente toma uma vacina. Então, a vacina, ela contém aí os antígenos mortos ou enfraquecidos de maneira geral, né? E a grande vantagem da vacina é que a gente consegue produzir anticorpos, consegue produzir as células de memória sem que a gente fique doente. Isso é maravilhoso, né? Bom, e por que que demora tanto aí para criar, né, para ter uma vacina? Então, primeira coisa, né, a gente tem que conhecer aquele micro-organismo, como é que ele é, o que ele tem, como ele funciona, digamos assim, né? Cada micro-organismo infecta um local. Então, para a gente fazer uma vacina, né, é preciso também mostrar os pedaços de patógenos, né, de vacinas, para o sistema imunológico de várias formas diferentes, para ver como que ele vai se comportar, né? Claro, né, de várias formas diferentes, sem que o indivíduo desenvolva aí a doença, né? Isso demanda um certo tempo. Então, primeiro, as vacinas elas são testadas em animais e depois elas vão ser testadas aí nos seres humanos, né? Bom, quando chega nos humanos, a vacina ela vai passando por mais 3 fases. A fase 1, eles querem verificar em um pequeno grupo se tem algum efeito adverso àquela vacina. Já na fase 2, aumenta-se um pouquinho mais o número de pessoas, até mais ou menos 100 pessoas, né? Em que vai se verificar se a resposta imunológica foi aquela esperada, né? Então verifica aí se a vacina vai ser promissora. E a fase 3, que é a última fase, mas a fase mais longa e a fase mais cara, ela vai testar uma grande quantidade de pessoas em um lugar onde já tem a doença. Para quê? Para que ela tenha um grupo controle, né? E comparar com o grupo aí que está imunizado. O grupo controle, ele fica doente e o grupo imunizado vai reduzir a doença. Então, por exemplo, falar que uma vacina tem 70% de proteção quer dizer que ela reduz a doença em 70%, tá? Então, supondo que tudo deu certo, né? Que a vacina é realmente eficaz, o que depois é feito? Bem, depois a vacina aí, né? Ela precisa ser aprovada e ela precisa ser fabricada. Fabricar, obviamente, suficiente para todo mundo. No caso aí do coronavírus, né? Olhando, por exemplo, só o caso brasileiro, né? Se, por exemplo, vacinas que têm uma dose, né? Elas terão que ser fabricadas aí mais de 200 milhões, né? Enfim, hoje a gente já tem vacinas de uma dose só, vacinas com 2 doses, né? Esse número, obviamente, varia, né? Claro, o ideal seria se cada país produzisse sua própria vacina, mas, infelizmente, não é a realidade aí, né? Grandes países mais pobres aí não têm condições aí para produzir sua própria vacina. Bom, indo aí para um finalzinho, né? Não vamos criar pânicos aí e tudo mais.
As vacinas são muito seguras, elas foram responsáveis aí por ganhos na saúde, pelo aumento da nossa expectativa de vida. Então, sempre suspeite informações muito assim bombásticas, muito cheias de firulas, né, que aparecem nas redes sociais. Então, na dúvida, não compartilhe, tá? E para finalizar, né, as vacinas trouxeram muitas mudanças, né, na qualidade de vida dos brasileiros. Então, nosso programa de imunização, ele teve um papel crucial na queda da mortalidade infantil, que é aquela que chega, né, que é aquela que atinge os bebês aí de até 1 ano de idade, tá? Então, nesse período aí, né, desde a criação do Programa Nacional de Imunização, os bebês chegam a ser vacinados contra, por exemplo, 20 doenças diferentes, né? Então, são muitas doenças que causam a morte nessas crianças, né? Além disso, né, quando tomamos a vacina, a gente previne aí das consequências físicas e das consequências psicológicas que as doenças acabam causando, né? Isso também contribui para a nossa melhora de saúde de forma geral, né? Melhorando a nossa expectativa de vida, tá? Alguns dados do Ministério da Saúde apontam que a vacina é um dos responsáveis pelo aumento, né, de 17,9% da expectativa do brasileiro. Então, o brasileiro, né, passou de uma expectativa de vida de 62 anos, que tinha na década de 80, para 73 anos, mais ou menos, em 2013, e essa média, né, de 73 mais ou menos, se manteve até hoje, 2021. Alguns estados têm mais expectativa, outros estados têm menos, né? Mas é uma média, tá certo? Bem, por hoje é só e até a próxima aula.